Olá, pessoal. Essa semana, então, a gente vai estudar, né, uma outra estratégia de projeto, que é a programação dinâmica. Bom, a programação dinâmica ela é aplicada, em geral, tá, em problemas de otimização, da mesma forma que a gente tinha visto lá na estratégia gulosa. Tá? Então, a programação dinâmica, que nem a gente vai ver, ela tem bastante semelhança a uma outra técnica que a gente já estudou, que é a divisão em conquista. Tá? Só lembrando, né, no caso da divisão em conquista, o que ocorre? Né? Um problema ele vai sendo subdividido em problemas menores, né, ou subproblemas, né, independentes, que vão sendo resolvidos recursivamente, né, e depois a gente vai combinando essas soluções até a gente obter a solução, né, do nosso problema de maior tamanho, né, do tamanho da nossa instância de entrada de fato. Tá? Então a programação dinâmica ela se aplica quando esses subproblemas compartilham subproblemas, ou seja, quando existe sobreposição, né, em parte desses subproblemas. Tá? O que vai ocorrer? Quando eu tenho esse tipo de característica no meu problema, se eu aplicar diretamente a divisão e conquista, eu vou resolver mais de uma vez o mesmo subproblema. Ou seja, eu não vou conseguir ter um algoritmo que resolva de forma eficiente, ou pelo menos ele vai resolver de forma menos eficiente. Ele vai resolver subproblemas que já foram resolvidos. Então, a programação dinâmica, né, a ideia da programação dinâmica é justamente fazer o quê? É resolver uma única vez cada subproblema. Então, ela vai resolver um subproblema, né, e antes, se aquele subproblema aparecer novamente, né, ela vai primeiro verificar se ela já resolveu aquele subproblema e, caso afirmativo, ela simplesmente vai usar aquele resultado. Tá? A gente vai ver isso daqui na sequência. Bom, do ponto de vista de implementação, existem duas formas básicas aí que a gente pode implementar, né, algoritmos utilizando programação dinâmica. Né? A programação top-down, tá? Onde o algoritmo é escrito de forma recursiva, natural, muito parecido lá, a gente vai ver daqui a pouco, muito parecido com um algoritmo de divisão e conquista. Porém, qual que é a diferença? Né? Sempre que um subproblema é resolvido, né, o resultado é salvo em uma tabela, um vetor. Né? Então, a gente vai ter uma tabelinha ali que vai salvando, né, resultados de subproblemas resolvidos, né? E assim, quando eu tenho uma nova chamada recursiva, eu primeiro olho se aquele subproblema já foi resolvido. Caso ele tenha sido resolvido, eu utilizo o resultado dele, né? Se não, aí de fato eu vou chamar uma recursão e resolver aquele subproblema. Bom, uma outra abordagem é a abordagem bottom-up, né? E daí nesse caso a gente tem o quê? A gente tem o algoritmo interativo. Tá? A característica do algoritmo interativo é que eu sempre vou resolver do menor subproblema até eu chegar no maior subproblema, não, até eu chegar no meu problema, né, que na verdade é o problema original. Tá? Então, como eu estou sempre partindo do menor subproblema, resolvendo o menor subproblema até eu chegar no meu problema de fato, né, então eu não preciso estar consultando a cada momento se eu já resolvi um determinado subproblema. Né? Por quê? Porque, na verdade, os subproblemas menores eu já resolvi e mais do que isso, nesse caso eu resolvo todos os subproblemas até eu chegar, né, no problema no tamanho da minha instância original. Tá? Bom, só uma questão que aparece, né, a gente está vendo aqui top-down, né, com memorização. Tá? É memorização mesmo, não é memorização não. Tá? Então, a memorização, né, é a técnica que consiste, né, na gente salvar o resultado dos subproblemas resolvidos, né, de modo que eles possam ser consultados posteriormente, tá? Evitando assim a gente resolver novamente subproblemas. Então, tudo isso que eu disse para vocês, né, de guardar e consultar depois os subproblemas, leva o nome, né, o nome disso daí é memorização. Tá? Então, a gente diz, por exemplo, que um algoritmo top-down ele é memorizado, né, porque ele consegue lembrar, né, quando ele já resolveu um subproblema. Bom, então, para a gente ilustrar, né, a ideia da programação dinâmica, a gente vai aqui resolver o problema, né, de determinar, né, o valor de um elemento na sequência de Fibonacci. Tá? A gente, inclusive, vai fazer de duas maneiras. A gente primeiro vai resolver ele aplicando divisão e conquista e depois nós vamos resolver ele aplicando programação dinâmica para a gente fazer exatamente esse contraponto. Né? Bom, mas primeiro vamos entender. Né? Então, a sequência de Fibonacci, né, ela é aplicada em diversas áreas do conhecimento, né, na biologia, na música, na ciência da computação. Tá? E os números de Fibonacci eles crescem, né, quase tão rapidamente aí como as potências de 2. Então, para a gente ter uma ideia, né, o centésimo elemento na sequência de Fibonacci ele tem 21 dígitos de comprimento.
Bom, a sequência de Fibonacci, qual que é a lei de formação da sequência de Fibonacci? Né? Cada número é a soma dos dois antecessores imediatos. Né? Então, aqui eu tenho 1, eu não tenho antecessor, então eu repito 1 aqui, depois eu tenho 1 mais 1, 2. Aí eu tenho 2 mais 1, 3. Aí 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E assim sucessivamente. Né? Então, a gente pode escrever aqui, matematicamente, né, um elemento Fn, né, na posição n da sequência de Fibonacci, ele vai ser igual a 1 se n for igual a 1 ou 2. Caso contrário, ele é simplesmente o quê? A soma dos dois antecessores imediatos dele, tá? F de n menos 1 mais F de n menos 2. Bom, então, imagina que a gente quer criar um algoritmo que, dado um n, né, que representa a posição na sequência de Fibonacci, eu quero que ele me dê o valor, né, para aquele n de entrada. Tá? Então, um algoritmo recursivo, utilizando divisão e conquista, está aqui. Né? Bem simples, né? E a gente consegue identificar facilmente aqui, né, o que a gente acabou de ver ali matematicamente. Né? Então, eu tenho aqui o caso base. Então, se n menor ou igual a 2, então ele simplesmente devolve 1. Se não, ele chama a recursão de Fibonacci de n menos 1, de Fibonacci de n menos 2, e simplesmente faz a soma disso daqui. Tá? Então, imagina aí que a gente quisesse, por exemplo, calcular o quinto elemento da sequência de Fibonacci, que a gente sabe que vale 5. Né? Então, como que ficaria a árvore de recursão desse algoritmo, né, na hora que ele executa? Então, o que eu tenho aqui? Eu entrei lá com Fibonacci com n igual a 5, né? 5 não é o caso base, né, maior do que 2, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar a primeira recursão aqui, então ele vai chamar n de 4. Né? N de 4 também não é caso base, ele chama n de 3. Né? N de 3 não é caso base, ele chama n de 2. Né? Bom, n de 2 é caso base, então ele vai lá e devolve 1, né? Porque é o que está dizendo aqui, né? Se n menor ou igual a 2, então devolve 1. Então agora, né, que eu dei esse primeiro retorno, então n de 3 vai chamar a segunda recursão, que é n menos 1. Né? Então ele vai chamar a Fibonacci de 1, que vai cair no caso base de novo, devolve 1. Né? Então ele soma agora, vai dar 2. Ele devolve 2 aqui para a Fibonacci de 4, agora o Fibonacci de 4 chama a segunda recursão, que é o Fibonacci de 2. Fibonacci de 2 é caso base, então ele devolve 1. Então ele vai fazer agora aqui a soma de 1 mais 2, devolve 3. Fibonacci de 5 agora chama a segunda recursão, né, que é Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 chama Fibonacci de 2, que é caso base, então ele retorna 1. Ele vai chamar agora a segunda recursão, que é Fibonacci de 1, que vai retornar 1, ele faz a soma, retorna o valor dessa soma, que é 2, agora Fibonacci de 5, né, tem o retorno das recursões, 3 e 2, então Fibonacci de 5 agora me retorna 5, que era o valor que a gente já esperava. Mas qual que é o detalhe? Né? Por que esse algoritmo aqui não é eficiente? Dá uma olhada aqui, esse problema aqui, ó, eu já tinha esse valor 2 aqui, eu já tinha a solução aqui. Mas o que eu fiz? Eu calculei novamente, ó, tudo que eu já tinha calculado aqui, eu calculei de novo. Né? Então, por quê? Porque eu tenho, né, essa questão que eu comentei com vocês. Né? A gente tem subproblemas aí, né, que são sobrepostos. Né? Então, para mim resolver um determinado subproblema, eu resolvo um outro que eu já tinha resolvido. Né? Então, a programação dinâmica vai lançar a mão justamente disso. Ela vai evitar eu refazer, né, ou solucionar, né, de forma desnecessária um subproblema que eu já tinha solucionado, que o meu algoritmo já tinha solucionado antes. Tá? Então, a gente percebe que esse algoritmo, de fato, é bem pouco eficiente, tá? Essa implementação aqui. Né? Ele tem tempo de execução ômega de 1,618 elevado a n, né? O que é muito ruim. Tá? Então, vamos ver como é que ficaria agora, né, aplicando a programação dinâmica. Tá? Aplicando lá o nosso, escrevendo, né, utilizando o nosso algoritmo na forma top-down. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que quando eu estou trabalhando na forma top-down, eu tenho dois procedimentos. Eu tenho um primeiro procedimento aqui que vai ser para inicialização do vetor, né, e o segundo que, de fato, corresponde à recursão. Então, a gente percebe aqui, né, então eu estou chamando esse vetor que vai estar guardando os valores dos subproblemas já solucionados, estou chamando ele de f. Então, aqui eu tenho o caso base. Né, então, f de 1 e f de 2 eu já sei que é 1, então já inicializo ele com 1. E de 3 até n, o que eu faço aqui? Eu inicializo com menos 1. Né? Então, menos 1 é uma sinalização de que aquele subproblema ainda não foi resolvido. Tá? Então, por exemplo, f de 3, ele vale menos 1. Então, a primeira vez que eu precisar resolver o subproblema para n igual a 3, ele vai estar com valor menos 1. Então, de fato, eu vou entrar aqui, né, eu chamei a recursão,
Então, ele vai verificar que é menos 1. Aí, essa parte aqui, ó, vocês percebam que é igualzinho ao algoritmo anterior. Mas o que vai acontecer? Se lá na frente, que nem a gente viu ali, eu precisar novamente resolver, né, n de 3, eu vou consultar aqui. Só que n de 3 já vai ter sido salvo, né? Então, ele vai simplesmente devolver esse valor. Ele não vai disparar mais nenhuma recursão. Por quê? Porque aquele subproblema já foi resolvido. Tá? Então, imaginando que a gente quer calcular lá o nosso Fibonacci de 5, agora utilizando esse algoritmo, né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho f de 5 aqui, ele vai chamar a recursão f de 4, que por sua vez vai chamar a recursão f de 3, similar ao que a gente tinha visto lá. Né? Eu estou aqui na primeira recursão, f de 2. F de 2 o quê? F de 2 já é caso base, né? Que está aqui, ele já está definido. Então, simplesmente vou ler o valor dele na tabela e vou devolver esse valor para f de 3. F de 3 vai chamar a segunda recursão, que é f de 1. Ele também já está na tabela, eu leio e devolvo para ele. Né? E agora f de 3 vai fazer o quê? Somar esses dois valores e guardar na tabela. Né? Então, f de 3 aqui está guardado. Esse subproblema para n igual a 3 já está guardado o valor na tabela. Se ele aparecer de novo, eu não preciso resolver ele. Basta consultar esse valor. E vou entregar esse valor para f de 4, que vai disparar a segunda recursão dele, que é f de 2, que está na tabela. E aí eu simplesmente devolvo, então ele vai simplesmente somar 1 mais 2 aqui, né, que vai dar 3. Ele vai escrever na tabela e vai entregar para f de 5. Aí f de 5 dispara a segunda recursão dele, né, que é f de 3. Só que f de 3, agora, o que ocorre? Ele já está na tabela. Então eu simplesmente devolvo, né, o valor que está na tabela, que é 2. Aí f de 5 vai somar 2 com 3, que vai dar 5, vai escrever na tabela, né, e vai me entregar esse valor 5. Tá? Então, vocês percebam, né, se vocês compararem, depois comparem, né, as duas árvores de recursão, né, quando a gente chegou na outra árvore, quando a gente chegou aqui nesse subproblema, eu resolvi ele de novo. Né? Agora não, agora eu obtive, né, utilizei o resultado do subproblema que eu já tinha resolvido anteriormente. Então, eu só resolvo uma vez cada subproblema. Tá? Bom, falando agora aqui em termos de... Deixa eu só dar uma limpadinha aqui para a gente enxergar melhor. Falando em termos de tempo de execução, a gente tem, né, aqui tempo constante, né, simplesmente para mim fazer a criação do vetor aqui, essa inicialização, então é θ de 1. Aqui eu executo n menos 2 vezes, né, então eu tenho θ de n aqui. E eu vou fazer aproximadamente, né, na prática, 2 a n chamadas recursivas, né, porque eu tenho aqui 2 chamadas para cada subproblema que eu vou ter que resolver. Então isso é da ordem de 2 a n chamadas, então isso daqui também é θ de n. Então, eu posso dizer, né, que o tempo de execução desse algoritmo é θ de n. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria uma implementação agora bottom-up, né, que é aquela implementação iterativa. Tá? Então, nesse caso aqui, lembrando, o que acontece? O algoritmo ele vai resolvendo todos os subproblemas, do menor até eu chegar no maior, que corresponde, né, ao meu problema de origem, né, o tamanho da minha instância original, né, de entrada. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu teria o Fibonacci bottom-up, né, que é iterativo. Então, inicialmente, eu tenho lá o caso base, né, se n menor ou igual a 2, eu simplesmente devolvo 1. Tá? Se não, eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar, né, o meu vetor f, da mesma forma que a gente tinha feito lá no primeiro procedimento do top-down, né, com valores 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou correr um laço para, né, de 3 até n, né? Então perceba que agora a gente vai começar a resolver o subproblema de tamanho 3, 4, 5, 6, até a gente chegar no nosso de fato. Tá? E qual que é o valor de f de i num determinado instante? É simplesmente a recursão da equação de Fibonacci. Né? F de i vai ser f de i menos 1 mais f de i menos 2. E ao final ele simplesmente vai me devolver, né, o valor de f de n. Tá? Então, o tempo de execução, aqui a gente também vê, né? Eu estou executando aqui, eu executo essa linha para aqui n menos 2 vezes, né? Aqui a gente tem tempo constante, então o tempo aqui é θ de n também. Algumas observações aí sobre esses procedimentos. Tá? Então, o algoritmo top-down, que nem a gente viu ali, possui 2 procedimentos, né? Um para a inicialização das variáveis, né? Uma tabela vetor, né? Na forma de uma tabela de um vetor, e o outro que corresponde à recursão. Tá? Porém, né, com aquele mecanismo que a gente viu, né, para salvar os resultados de subproblemas. Né? Então, a gente diz que o procedimento recursivo, neste caso, que eu tinha falado para vocês lá atrás, ó, ele é memoizado, né? Ou seja, ele lembra
né, e consegue verificar quais resultados ele já calculou e evita um cálculo desnecessário. Também na abordagem top-down, né, a recursão a partir de um subproblema só vai ocorrer, né, se aquele subproblema ainda não foi resolvido e eu precisar resolver ele para eu conseguir resolver o meu problema inicial. Tá? Já na abordagem bottom-up, né, eu sempre vou resolver todos os subproblemas. Tá? Então, a abordagem recursiva ela é meio que sob demanda. Né? Então, se para eu resolver um subproblema precisar resolver um outro subproblema, eu chamo a recursão. Né? Mas se eventualmente eu não precisar, eu não faço a chamada da recursão para resolver aquele subproblema. Na abordagem top-down, né, além da necessidade da consulta da tabela, né, caso o problema ainda não tenha sido resolvido, ele vai precisar aguardar a recursão. Né? A gente viu ali, quando a gente estava vendo a árvore de recursão, né, que enquanto eu não tenho o retorno da recursão, né, aquele nível de recursão fica travado. Tá? Já na abordagem iterativa, né, não tem necessidade de verificação, né, porque sempre quando eu estou num determinado tamanho ali, né, de um subproblema, todos os outros subproblemas menores eu já resolvi. Tá? As duas abordagens, né, que nem a gente viu, possuem têm o mesmo tempo de execução assintótico, exceto em casos muito específicos, né, quando a abordagem top-down, por algum motivo, alguma característica muito específica do problema, ela não tem necessidade de executar todos os subproblemas. Né? E como a bottom-up executa todos, então, eventualmente, ela pode... Mas isso, de uma maneira geral, a gente pode considerar que as duas, né, do ponto de vista prático, as duas têm o mesmo tempo assintótico. Aí. E muitas vezes, né, a gente... É escolhido aqui, né, a bottom-up no lugar da top-down, né, porque como ela não tem recursão, então ela tem uma menor sobrecarga de chamadas. Tá, ok? Bom, então era isso que eu queria contar para vocês aqui nessa primeira aula, né, introduzir, né, esses conceitos da programação dinâmica e mais importante, né, a gente visualizar em quais situações, né, em quais tipos de problema que ela se aplica e que ela é interessante. Tá? E nas próximas aulas, né, a gente vai fazer 2 estudos de casos que a gente vai aplicar a programação dinâmica, né, para solucionar problemas de otimização. Tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal.